No livro de Gênesis, a narrativa da criação do mundo e de tudo que nele há é uma das passagens mais emblemáticas e profundas da Bíblia. Ela oferece não apenas uma visão sobre a origem do universo, mas também sobre a natureza do próprio Deus. No centro dessa narrativa está a figura divina, que cria não apenas por um impulso criativo, mas com um propósito intrínseco e uma sabedoria insondável. Ao mergulharmos nessa história, somos convidados a contemplar a magnitude do poder criativo de Deus e a profundidade do seu amor pela humanidade. No princípio, segundo o relato bíblico, Deus criou os céus e a terra. Essa simples afirmação é carregada de significado, pois coloca Deus como o Criador supremo e soberano sobre todo o universo. Ele não apenas moldou o mundo físico, mas também estabeleceu as leis que o governam. A criação não é um ato casual, mas uma expressão deliberada da vontade divina. Cada aspecto do cosmos, desde as estrelas no céu até os micro-organismos na Terra, é fruto do design inteligente de um Criador que transcende nossa compreensão. Ao longo de 6 dias, Deus continua a obra da criação, separando a luz das trevas, as águas do céu das águas da terra, formando os mares, os continentes e criando toda a diversidade de vida que habita o planeta. Cada etapa desse processo revela não apenas o poder de Deus, mas também a sua preocupação com a ordem e a beleza do mundo que ele está formando. A criação é um ato de amor, no qual Deus dá forma e propósito a cada elemento do seu universo. No ápice dessa narrativa está a criação do ser humano. Segundo o relato, Deus forma o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida, tornando-o um ser vivente à sua imagem e semelhança. Essa afirmação é profundamente significativa, pois coloca o ser humano no centro do propósito divino para a criação. Somos mais do que meros acidentes biológicos. Somos seres dotados de dignidade e valor intrínsecos, refletindo a imagem do próprio Criador. Essa ideia de sermos criados à imagem de Deus tem sido objeto de reflexão e debate ao longo dos séculos. Ela sugere que há algo de divino em cada ser humano, algo que nos distingue e nos eleva acima das demais criaturas. Essa imagem divina se manifesta em nossa capacidade de raciocinar, de criar, de amar e de buscar o transcendente. Somos seres espirituais, dotados de uma consciência moral e de uma liberdade de escolha que nos permite moldar o nosso próprio destino. No entanto, essa imagem divina também implica em uma responsabilidade. Como seres criados à imagem de Deus, somos chamados a refletir os seus atributos em nossas vidas. Isso inclui não apenas a busca pela justiça e pela bondade, mas também o cuidado com o mundo que Ele nos confiou. Somos chamados a ser mordomos responsáveis da criação, zelando pela preservação do meio ambiente e pelo bem-estar de todas as formas de vida que compartilham conosco esse planeta. Além disso, a narrativa da criação também lança luz sobre a natureza do próprio Deus. Ela revela um Deus que é tanto transcendente quanto imanente, capaz de criar o universo ex nihilo, do nada, mas também próximo o suficiente para soprar o fôlego da vida em cada ser humano. Ele é um Deus que se importa com os detalhes mais ínfimos da sua criação, desde o menor inseto até a maior estrela. Essa imagem de Deus, como Criador e sustentador do universo, tem inspirado gerações de crentes ao longo da história. Ela nos convida a contemplar a beleza e a complexidade do mundo ao nosso redor, com um senso de reverência e gratidão. Nos lembra também do nosso papel como coparticipantes na obra contínua da criação, trabalhando para tornar o mundo um lugar mais justo, mais compassivo e mais sustentável para as gerações futuras. Em última análise, a história da criação nos convida a refletir sobre o mistério do próprio Deus e sobre o propósito da nossa existência.
Somos parte de um universo vasto e maravilhoso, criado por um Deus que nos ama com um amor incondicional e que nos chama a viver em harmonia com Ele e com toda a sua criação. Essa é a essência da mensagem que encontramos no relato da criação, que somos amados, que somos valiosos e que somos chamados a viver em comunhão com o nosso Criador e com o mundo ao nosso redor. Em Gênesis 3, encontramos a narrativa da queda do homem, um dos episódios mais fundamentais e intrigantes da Bíblia. Esta história não apenas lança luz sobre a origem do pecado e do sofrimento no mundo, mas também nos oferece uma visão profunda da natureza de Deus e da relação entre Ele e a humanidade. Ao examinarmos esse relato, somos confrontados com questões complexas sobre livre-arbítrio, responsabilidade moral e a busca pela redenção. No início do capítulo 3 de Gênesis, somos apresentados à serpente, descrita como mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa serpente aborda Eva, questionando-a sobre a proibição de comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Eva responde, explicando que Deus ordenou que eles não comessem desse fruto sob pena de morte. No entanto, a serpente, com suas palavras astutas, lança dúvidas sobre a veracidade da palavra de Deus, sugerindo que eles não morreriam, mas se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Diante dessa tentação, Eva é seduzida pela promessa de conhecimento e poder, e ela e Adão decidem comer do fruto proibido. Essa decisão tem consequências profundas e imediatas. Ao comerem do fruto, os olhos deles são abertos e eles percebem que estão nus. Sentindo vergonha, eles costuram folhas de figueira para cobrir suas partes íntimas. Quando ouvem a voz de Deus passeando pelo jardim, eles se escondem entre as árvores, com medo da sua presença. Quando Deus chama por Adão, ele responde, admitindo que estava com medo, porque estava nu. Deus então pergunta se ele comeu do fruto proibido. Adão admite sua transgressão, mas tenta transferir a culpa para Eva e indiretamente para Deus ao dizer, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Eva também é interrogada por Deus e ela reconhece sua culpa, mas atribui a responsabilidade à serpente, que a enganou. A serpente então é amaldiçoada por Deus, condenada a rastejar sobre o ventre e a comer pó todos os dias da sua vida. Além disso, Deus decreta que haverá inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, culminando na vitória da semente da mulher sobre a serpente. Essa história da queda do homem levanta várias questões teológicas e filosóficas. Uma delas é a questão do livre-arbítrio. Adão e Eva tinham a liberdade de escolher entre obedecer a Deus ou seguir seus próprios desejos egoístas. Eles escolheram o último, desafiando a autoridade divina e colhendo as consequências dessa escolha. Além disso, a história da queda também nos confronta com a natureza do pecado e do mal. O pecado não é apenas uma transgressão de uma lei divina, mas uma ruptura na relação entre Deus e a humanidade. Ele introduz o sofrimento, a dor e a morte no mundo, separando-nos da presença santificadora de Deus. No entanto, mesmo diante da desobediência de Adão e Eva, vemos a misericórdia e a graça de Deus em ação. Embora haja punição pelo pecado, há também a promessa de redenção. No mesmo capítulo de Gênesis, Deus profere uma profecia messiânica, falando da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, prefigurando a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Essa promessa de redenção aponta para a natureza compassiva e amorosa de Deus. Apesar da queda da humanidade, Deus não os abandona à sua própria sorte. Ele continua a buscar uma relação restaurada com a humanidade, oferecendo-lhes perdão e reconciliação através da obra redentora de Cristo na cruz.
A história da queda do homem, portanto, não é apenas um relato sobre um evento do passado distante, mas uma reflexão sobre a condição humana e o caráter de Deus. Ela nos lembra da nossa fragilidade e da nossa propensão ao pecado, mas também da nossa capacidade de receber a graça salvadora de Deus. É uma história de queda, sim, mas também de esperança e de redenção. Nos capítulos 12, 15 e 17 do livro de Gênesis, encontramos as promessas feitas por Deus a Abraão, um dos personagens mais importantes da Bíblia e uma figura central na história da fé judaico-cristã. Essas promessas não apenas moldaram o destino de Abraão e sua descendência, mas também lançaram as bases para a compreensão do plano redentor de Deus para toda a humanidade. Ao examinarmos esses relatos, somos confrontados com a fidelidade e o poder soberano de Deus, que cumpre suas promessas mesmo diante das circunstâncias mais adversas. No capítulo 12 de Gênesis, Deus faz a primeira promessa a Abraão. Ele ordena que Abraão deixe sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e vá para uma terra que ele lhe mostrará. Em troca, Deus promete abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação. Ele também promete abençoar aqueles que abençoarem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem, e em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é extraordinária em sua amplitude e alcance. Ela não apenas fala do destino pessoal de Abraão, mas também prenuncia o papel central que ele e sua descendência desempenharão na história da salvação. A promessa de que todas as famílias da terra serão abençoadas em Abraão aponta para o propósito redentor de Deus para toda a humanidade, que será cumprido através da descendência de Abraão, em última instância, através de Jesus Cristo. No capítulo 15 de Gênesis, Deus reafirma suas promessas a Abraão, mas de uma maneira ainda mais solene e específica. Ele conduz Abraão para fora e diz-lhe para olhar para o céu e contar as estrelas, se puder. Então Deus diz a Abraão que sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão crê no Senhor e isso lhe é creditado como justiça. Além disso, Deus faz uma aliança formal com Abraão, prometendo-lhe a terra de Canaã como herança para sua descendência. Ele descreve os limites dessa terra e promete dá-la a Abraão e a sua descendência para sempre. Essa aliança é um pacto inquebrável, baseado na fidelidade e no poder de Deus para cumprir suas promessas. Ainda assim, a fé de Abraão é testada quando ele questiona a Deus sobre como ele saberá que herdará a terra. Em resposta, Deus instrui Abraão a preparar um sacrifício, e ele mesmo passa entre as metades dos animais sacrificados, simbolizando sua parte no cumprimento da aliança. Essa cena é uma poderosa demonstração da seriedade e da solenidade do pacto entre Deus e Abraão, e confirma a confiança de Abraão na fidelidade divina. Por fim, no capítulo 17 de Gênesis, Deus renova sua aliança com Abraão e faz algumas adições importantes às suas promessas. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações, como um sinal da sua promessa de torná-lo pai de muitas nações. Além disso, Deus promete abençoar Abraão e Sara com um filho, mesmo em sua velhice, e estabelecer uma aliança eterna com ele e sua descendência depois dele. Deus também institui a circuncisão como um sinal externo dessa aliança, ordenando que Abraão, sua descendência e todos os seus servos masculinos sejam circuncidados. Essa prática ritual é um lembrete constante da aliança entre Deus e seu povo escolhido, e da promessa de bênção e prosperidade que acompanha essa relação especial. As promessas feitas por Deus a Abraão são muito mais do que meras garantias de sucesso pessoal ou prosperidade material.
Elas são parte de um plano divino mais amplo para a redenção da humanidade, que culminará na vinda do Messias e na salvação de todos os que creem nele. Elas são um testemunho da fidelidade e da bondade de Deus, que cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Além disso, essas promessas nos desafiam a viver com fé e confiança na providência de Deus, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Assim como Abraão, somos chamados a confiar na fidelidade de Deus e a obedecer a sua palavra, sabendo que Ele é capaz de realizar o que prometeu. Essas promessas são um lembrete poderoso de que, mesmo em meio às incertezas da vida, podemos confiar no amor e na soberania de Deus para guiar nossos passos e cumprir seus propósitos eternos. Os capítulos 3 a 14 do livro de Êxodo na Bíblia apresentam uma das narrativas mais icônicas e poderosas sobre o papel de Deus na história do povo de Israel: o Êxodo e a libertação do povo da escravidão no Egito. Este relato não apenas descreve eventos extraordinários e milagrosos, mas também revela aspectos fundamentais da natureza e do caráter de Deus, bem como o seu compromisso com a libertação e a justiça para com seu povo. Tudo começa com Moisés, um hebreu criado na casa do faraó, que foge para Midian após matar um egípcio que estava maltratando um hebreu. É no deserto de Midian que Moisés encontra o Deus de seus antepassados, em uma experiência marcante na sarça ardente. Deus o chama para liderar o seu povo, os israelitas, fora da escravidão no Egito, para a terra prometida. Essa chamada de Moisés é reveladora sobre o caráter de Deus. Ele se identifica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mostrando sua fidelidade às promessas feitas aos patriarcas de Israel. Além disso, Deus revela seu nome a Moisés como Eu Sou, uma expressão que enfatiza sua eternidade, sua autoexistência e sua presença constante com seu povo. Esta revelação revela a transcendência e a imanência de Deus. Ele é tanto o Deus Todo-Poderoso, que está além do tempo e do espaço, quanto o Deus que está próximo e acessível aos seus filhos. Com a confirmação do chamado divino, Moisés e seu irmão Arão vão ao faraó para exigir a libertação dos israelitas. No entanto, o faraó se recusa a ceder, e Deus envia uma série de 10 pragas sobre o Egito como julgamento contra a opressão do faraó e como prova de sua autoridade sobre os deuses egípcios. Essas pragas demonstram o poder incontestável de Deus sobre a criação e sua capacidade de agir em defesa de seu povo. Cada praga, desde a transformação da água em sangue até a morte dos primogênitos, é um sinal do juízo divino sobre a injustiça e a idolatria do Egito. Ao mesmo tempo, essas pragas também servem como oportunidades para o faraó se arrepender e liberar os israelitas, mostrando a paciência e a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao seu juízo. Finalmente, após a 10ª praga, na qual o anjo da morte passa sobre o Egito e mata todos os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do cativo, o faraó finalmente permite que os israelitas partam. Eles fogem do Egito às pressas, levando consigo suas famílias, seu gado e todas as suas posses. Esta fuga apressada é simbolizada pela celebração da Páscoa, que se torna uma festa anual de lembrança da libertação do povo de Israel da escravidão. No entanto, a libertação do povo de Israel não termina com sua fuga do Egito. Eles se encontram encurralados diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio se aproximando rapidamente. Mais uma vez, Deus intervém poderosamente, abrindo um caminho através do mar e permitindo que os israelitas passem a salvo do outro lado. Esta é uma demonstração impressionante do poder de Deus sobre a natureza e sua disposição de proteger e guiar seu povo, mesmo nos momentos mais desesperadores. O papel de Deus no Êxodo vai além de simplesmente libertar os israelitas da escravidão.
Ele se compromete a liderá-los em direção à terra prometida, uma terra que emana leite e mel. No deserto, Deus guia o povo de Israel com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, mostrando sua presença constante e sua orientação. Ele também fornece comida e água milagrosamente, sustentando seu povo durante sua jornada. No entanto, a história do Êxodo também revela os desafios da fé e da obediência. Apesar de testemunharem os poderosos atos de Deus em seu favor, os israelitas frequentemente duvidam de sua providência e rebelam-se contra sua liderança. Eles reclamam da falta de comida e água, questionam a autoridade de Moisés e até mesmo se voltam para a idolatria ao fazerem um bezerro de ouro para adorar. Apesar dessas falhas humanas, Deus continua fiel à sua promessa de levar o povo de Israel à terra prometida. Ele renova sua aliança com eles no Monte Sinai, dando-lhes os 10 mandamentos e estabelecendo uma série de leis e ordenanças para governá-los como uma nação santa e separada para ele. Essa aliança é um testemunho do compromisso inabalável de Deus com seu povo, apesar de suas fraquezas e falhas. Em última análise, o Êxodo e a libertação de Israel do Egito são uma poderosa demonstração do poder redentor de Deus e de sua disposição de agir em nome da justiça e da liberdade. Esta história não apenas revela a natureza e o caráter de Deus, mas também inspira e desafia os crentes de todas as épocas a confiar em sua providência e a obedecer à sua vontade. O Êxodo é um lembrete de que, mesmo em meio à opressão e à adversidade, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para nos libertar e nos guiar em direção à plenitude da vida que Ele prometeu. A entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai é um dos eventos mais significativos e emblemáticos da narrativa bíblica. Essa experiência não apenas estabeleceu os fundamentos da lei moral para o povo de Israel, mas também demonstrou a natureza santa e justa de Deus e a sua relação especial com o seu povo escolhido. Ao explorarmos este episódio, somos convidados a contemplar a profundidade da revelação divina e a responsabilidade do homem diante da santidade de Deus. O contexto para a entrega dos 10 mandamentos começa com a jornada do povo de Israel pelo deserto, após sua libertação da escravidão no Egito. Conduzidos por Moisés, eles chegam ao Monte Sinai, onde Deus os convoca a se prepararem para encontrar-se com ele. Ele instrui Moisés a subir ao topo da montanha e a receber os mandamentos que ele vai dar ao povo. No Monte Sinai, Moisés tem um encontro transcendental com Deus. A montanha é coberta por uma nuvem espessa e Deus desce sobre ela em meio a trovões, relâmpagos e uma densa nuvem de fumaça. A atmosfera é carregada de temor e reverência, e o povo de Israel fica à distância, tremendo de medo diante da manifestação do poder divino. Nesse contexto imponente, Deus revela os 10 mandamentos a Moisés. Estes mandamentos não são simplesmente um código de conduta moral. São a expressão da vontade santa e justa de Deus para seu povo. Eles abrangem uma variedade de áreas da vida, desde o relacionamento correto com Deus até os deveres mútuos entre os seres humanos. Os 10 mandamentos começam com a afirmação da singularidade e da supremacia de Deus. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esta é uma lembrança poderosa da libertação miraculosa do povo de Israel do Egito e do compromisso de Deus em ser o seu Deus e guiar seus passos. Os mandamentos subsequentes abordam questões fundamentais de ética e moralidade, incluindo a proibição da idolatria, a santificação do sábado, o respeito pelos pais, a proibição do homicídio, do adultério, do roubo, da falsidade e da cobiça.
Eles estabelecem os padrões divinos para a justiça, a integridade e a santidade, e fornecem um quadro para a vida moral e espiritual do povo de Israel. Além dos 10 mandamentos, Deus dá a Moisés instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, o santuário móvel que serviria como o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Ele prescreve os materiais a serem usados, o layout do tabernáculo e os rituais de adoração que serão realizados lá. Essas instruções são uma expressão da santidade de Deus e de sua presença contínua entre o seu povo. Ao receber os 10 mandamentos e as instruções para o tabernáculo, Moisés desce do Monte Sinai e os comunica ao povo de Israel. Eles respondem com um compromisso solene de obedecer a todas as palavras que o Senhor ordenou. Este é o início de uma nova fase na relação entre Deus e Israel, marcada pela entrega da lei e pela renovação da aliança entre eles. A entrega dos 10 mandamentos e a renovação da aliança entre Deus e Israel tem implicações profundas para a compreensão da natureza de Deus e do seu relacionamento com o seu povo. Eles mostram que Deus é santo e justo e exige obediência e fidelidade daqueles que o servem. Ao mesmo tempo, eles revelam a graça e a misericórdia de Deus, que se compromete a guiar e proteger o seu povo, mesmo quando eles falham em cumprir sua vontade. A relação entre Deus e Israel é caracterizada por uma aliança mútua de amor e fidelidade. Deus escolheu Israel como seu povo especial, não por causa de méritos próprios, mas por causa de sua promessa aos patriarcas e de sua graça redentora. Ele os libertou da escravidão no Egito e os conduziu à terra prometida, comprometendo-se a estar com eles e abençoá-los em todas as suas jornadas. No entanto, a aliança entre Deus e Israel também implica em responsabilidades por parte do povo. Eles são chamados a obedecer aos mandamentos de Deus e a viver de acordo com os padrões da sua santidade. Eles são advertidos contra a idolatria e a infidelidade, e são lembrados das consequências do pecado e da rebelião. A entrega dos 10 mandamentos e a renovação da aliança entre Deus e Israel são, portanto, um lembrete poderoso da relação única e especial entre o Criador e sua criação. Eles nos convidam a viver em obediência e reverência diante da santidade de Deus e a confiar na sua fidelidade e na sua promessa de nos guiar e proteger em todos os momentos. Eles são uma expressão da graça e da misericórdia de Deus, que nos chama a viver em comunhão com Ele e uns com os outros, conforme a sua vontade. Os profetas desempenharam um papel crucial na história de Israel, atuando como mensageiros de Deus e comunicando sua vontade ao povo escolhido. Ao longo dos séculos, esses homens foram instrumentos de Deus para chamar o povo à fidelidade, à justiça e ao arrependimento, e para adverti-los sobre as consequências do pecado e da desobediência. Ao explorarmos o papel dos profetas na história de Israel, podemos entender melhor a natureza e o caráter de Deus, bem como a sua preocupação constante com o bem-estar espiritual do seu povo. Os profetas surgiram em diferentes momentos da história de Israel, desde os primeiros dias da monarquia até o período pós-exílio. Eles foram chamados por Deus para proclamar sua palavra e confrontar o povo com suas transgressões. Muitas vezes, eles enfrentaram a oposição e a perseguição por parte das autoridades e do próprio povo, mas perseveraram em sua missão, sabendo que estavam agindo em nome de Deus. A mensagem dos profetas era multifacetada, mas geralmente incluía 3 elementos principais: o chamado ao arrependimento, a denúncia do pecado e a promessa de restauração. Eles convocavam o povo a abandonar seus maus caminhos, a se voltar para Deus e a viver de acordo com os seus mandamentos. Eles expunham as injustiças sociais, a idolatria e a corrupção moral, alertando sobre as consequências do afastamento de Deus.
Um dos temas recorrentes na pregação dos profetas era a chamada ao arrependimento e ao retorno a Deus. Eles instavam o povo a reconhecer seus pecados, a confessá-los diante de Deus e a buscar sua misericórdia e perdão. Eles ofereciam esperança e conforto aos que se arrependiam, lembrando-lhes do amor e da fidelidade de Deus e da sua disposição de restaurar aqueles que se voltavam para Ele de todo o coração. Além disso, os profetas denunciavam os pecados e injustiças que prevaleciam na sociedade, desafiando as estruturas de poder e confrontando os líderes religiosos e políticos que se desviavam da vontade de Deus. Eles falavam a verdade sem medo, mesmo quando isso significava enfrentar a hostilidade e a perseguição por parte daqueles que se opunham à sua mensagem. Um exemplo marcante da chamada ao arrependimento é encontrado nas palavras do profeta Isaías. Ele denuncia os pecados do povo de Israel, chamando-os de nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores. No entanto, ele também oferece esperança e perdão, declarando: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Outro exemplo é encontrado nas profecias de Jeremias, que convoca o povo de Judá ao arrependimento antes da iminente destruição de Jerusalém pelos babilônios. Ele adverte sobre as consequências do pecado e da desobediência, mas também oferece uma mensagem de esperança, declarando: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A chamada ao arrependimento dos profetas não era apenas uma questão individual, mas também coletiva. Eles convocavam não apenas indivíduos, mas também nações inteiras a se voltarem para Deus e a viverem em retidão e justiça. Eles reconheciam a responsabilidade do povo como um todo e a necessidade de uma transformação espiritual e moral em todas as esferas da sociedade. Além disso, os profetas também anunciavam a promessa de restauração e renovação para aqueles que se arrependiam e retornavam a Deus. Eles profetizavam sobre um futuro de paz, prosperidade e justiça para Israel, quando Deus restauraria o seu povo e os abençoaria abundantemente. Eles ofereciam uma visão de esperança e redenção, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. A mensagem dos profetas ressoa ao longo dos séculos e continua relevante para nós hoje. Eles nos desafiam a examinar nossas próprias vidas, a reconhecer nossos pecados e a buscar o perdão e a graça de Deus. Eles nos chamam a viver em justiça e retidão, a nos opormos ao mal e a trabalharmos pela paz e pela reconciliação em nossas comunidades e em todo o mundo. Além disso, os profetas nos lembram do caráter de Deus e da sua fidelidade inabalável para com o seu povo. Eles nos asseguram de que, mesmo diante das nossas falhas e fraquezas, Deus está sempre pronto a nos perdoar e a nos restaurar, se nos voltarmos para Ele de todo o coração. Eles nos oferecem esperança e conforto, lembrando-nos do amor e da misericórdia de Deus, que são eternos e inabaláveis. Em última análise, os profetas nos convidam a uma vida de fé e obediência, a confiar na promessa de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. Eles nos desafiam a sermos agentes de transformação e justiça em um mundo marcado pelo pecado e pelo sofrimento. Eles nos inspiram a seguir o exemplo deles, proclamando a palavra de Deus e agindo em nome da justiça e da verdade, onde quer que estejamos. A vinda do Messias é um dos temas mais centrais e significativos de toda a Bíblia. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos numerosas profecias que apontam para a vinda de um Salvador enviado por Deus para redimir e restaurar seu povo.
Essas profecias não apenas antecipavam a vinda de Jesus Cristo, mas também forneciam detalhes específicos sobre sua identidade, seu ministério e seu propósito redentor. Desde os primeiros livros da Bíblia, encontramos profecias que prenunciam a vinda do Messias. No livro de Gênesis, por exemplo, Deus promete a Abraão que todas as nações da terra serão abençoadas por meio da sua descendência. Esta promessa é uma prenúncio da vinda do Messias, que traria a bênção da salvação não apenas para os descendentes de Abraão, mas para toda a humanidade. Outra profecia importante é encontrada no livro de Isaías, onde o profeta fala sobre um servo sofredor que seria ferido pelas transgressões do povo e traria a cura e a redenção por meio de seu sacrifício. Este servo é identificado como o Messias, que viria para sofrer em nosso lugar e nos reconciliar com Deus. No livro de Miqueias, encontramos uma profecia específica sobre o local de nascimento do Messias, Belém. O profeta declara: "E tu, Belém Éfrata, posto que és pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Esta profecia é cumprida no nascimento de Jesus, que nasce em Belém, conforme registrado nos Evangelhos. Além disso, o livro de Daniel contém uma profecia detalhada sobre o tempo da vinda do Messias. O profeta fala sobre um período de 70 semanas de anos, após o qual o Messias seria cortado, mas não por si mesmo. Esta profecia aponta para o ministério terreno de Jesus e sua morte na cruz, como o cumprimento do plano redentor de Deus para a humanidade. No Novo Testamento encontramos o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo. Ele é apresentado como o Messias prometido, o Filho de Deus enviado para salvar o mundo do pecado e da morte. Seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição são todos vistos como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias. O nascimento de Jesus em Belém cumpre a profecia de Miqueias, enquanto sua genealogia traçada até Davi cumpre as promessas feitas a esse rei. Seu ministério é caracterizado por milagres, ensinamentos e sinais que confirmam sua identidade como o Messias esperado. Ele cura os doentes, alimenta os famintos, ressuscita os mortos e proclama o Evangelho do Reino de Deus. A morte de Jesus na cruz é vista como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o servo sofredor de Isaías. Ele é traído, julgado injustamente, crucificado entre ladrões e, finalmente, entregue à morte. No entanto, sua morte não é o fim da história, mas o meio pelo qual Deus realiza sua obra redentora. Por meio do sacrifício de Jesus, somos perdoados, reconciliados com Deus e restaurados ao relacionamento com Ele. A ressurreição de Jesus é o ponto culminante de sua obra redentora e o cumprimento final das profecias sobre o Messias. Ele vence a morte, emerge do túmulo e aparece a seus discípulos como o Senhor ressuscitado. Sua ressurreição confirma sua identidade como o Filho de Deus e o Messias prometido, e inaugura uma nova era de esperança e vida para todos os que creem nele. Além das profecias específicas, as Escrituras do Antigo Testamento estão repletas de tipos e símbolos que apontam para a vinda do Messias. O Cordeiro Pascal, o Sumo Sacerdote, o sacrifício de Isaque e muitos outros eventos e figuras do Antigo Testamento são vistos como prenúncios e sombras do que seria cumprido em Jesus Cristo. A vinda do Messias é, portanto, o ponto central da história da redenção de Deus. Ele é o cumprimento das promessas feitas desde os primórdios da humanidade e o meio pelo qual Deus realiza seu plano de salvação para o mundo. Sua vida, morte e ressurreição são a prova do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo, e o convite para todos nós a nos voltarmos para Ele e recebermos a vida eterna que Ele oferece em seu Filho.
O ministério de Jesus Cristo é o cerne da mensagem cristã e um dos aspectos mais significativos da história de Deus conforme registrada na Bíblia. Seu ensinamento, milagres e sacrifício são fundamentais para entender não apenas quem ele era, mas também o caráter e os propósitos do Deus divino da Bíblia. Ao examinarmos o ministério de Jesus, somos confrontados com a revelação mais profunda do amor e da redenção de Deus pela humanidade. Jesus começou seu ministério público após ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Este evento marcante foi acompanhado por uma voz dos céus que proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir desse momento, Jesus começou a ensinar nas sinagogas, a proclamar o evangelho do reino de Deus e a realizar uma série de milagres que confirmavam sua autoridade divina. Os ensinamentos de Jesus são caracterizados por sua autoridade, sabedoria e compaixão. Ele ensinou sobre temas como o amor ao próximo, o perdão, a humildade, a justiça e a misericórdia. Suas parábolas, como a do bom samaritano, o filho pródigo e o semeador, revelam verdades profundas sobre o reino de Deus e o caráter do Pai Celestial. Além disso, Jesus desafiou as tradições religiosas de seu tempo e confrontou os líderes religiosos hipócritas, denunciando sua hipocrisia e legalismo. Ele chamou as pessoas ao arrependimento e à fé, convidando-as a se voltarem para Deus e a viverem em comunhão com Ele. Seus ensinamentos trouxeram esperança e transformação para aqueles que o ouviam, convidando-os a uma nova maneira de viver baseada no amor e na justiça. Os milagres de Jesus são outra parte fundamental de seu ministério. Ele realizou uma variedade de milagres, incluindo curas de doenças, libertação de demônios, multiplicação de pães e peixes e até mesmo a ressurreição dos mortos. Esses milagres não apenas demonstraram o poder sobrenatural de Jesus, mas também testemunharam sua compaixão e desejo de aliviar o sofrimento humano. Cada milagre de Jesus era uma manifestação do reino de Deus, um sinal da sua presença e poder entre nós. Eles apontavam para o seu domínio sobre a criação e sua capacidade de restaurar o que estava quebrado. Mais do que simplesmente resolver problemas temporais, os milagres de Jesus tinham como objetivo revelar a natureza redentora e restauradora de Deus e convidar as pessoas a crerem nele como o Filho de Deus. No entanto, o ápice do ministério de Jesus foi seu sacrifício na cruz. Ele se apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, oferecendo-se como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz não foi um acidente ou um evento trágico, mas parte do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Na cruz, Jesus levou sobre si os pecados do mundo, sofrendo a punição que nós merecíamos. Sua morte foi o sacrifício perfeito que satisfez a justiça de Deus e abriu o caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele morreu como nosso substituto, tomando o nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados e restaurados ao relacionamento com Deus. A morte de Jesus na cruz é o ponto culminante da história da redenção de Deus. Ela demonstra o seu amor incomparável por nós e o seu compromisso inabalável em nos salvar do pecado e da morte. Como afirmado na carta aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus derramou o seu sangue para nos redimir e nos reconciliar com Deus. No entanto, a morte de Jesus não foi o fim da história. Ele ressuscitou dos mortos 3 dias depois, vencendo o poder da morte e do pecado. Sua ressurreição é a garantia da nossa própria ressurreição e da vida eterna que ele nos prometeu. Como afirmado pelo apóstolo Paulo, se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
O ministério de Jesus é, portanto, a expressão máxima do amor e da graça de Deus pela humanidade. Ele veio ao mundo para nos salvar, para nos mostrar o caminho da salvação e para nos reconciliar com Deus. Seu ensinamento, milagres e sacrifício são um testemunho do seu poder divino e do seu amor incondicional por nós. Como afirmado no Evangelho de João, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história da igreja primitiva e a expansão do cristianismo são aspectos cruciais da narrativa bíblica e oferecem insights profundos sobre o papel do Espírito Santo na vida da comunidade cristã e na propagação do Evangelho. Ao explorarmos esse período crucial da história da fé cristã, somos levados a compreender não apenas a ação divina na vida dos primeiros crentes, mas também a natureza e o propósito da igreja como o corpo de Cristo na terra. O surgimento da igreja primitiva está intrinsecamente ligado ao evento de Pentecostes, conforme descrito no livro de Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém quando o Espírito Santo desceu sobre eles em línguas de fogo, capacitando-os para testemunhar de Jesus Cristo com poder e autoridade. Este evento marcante não apenas marcou o nascimento da igreja, mas também inaugurou uma nova era na história da salvação, onde o Espírito Santo seria derramado sobre todos os crentes. A presença e a atuação do Espírito Santo na igreja primitiva foram fundamentais para o seu crescimento e expansão. O livro de Atos registra uma série de eventos em que o Espírito Santo capacitou os discípulos para realizar milagres, pregar o Evangelho com ousadia e estabelecer comunidades de fé em todo o mundo conhecido da época. Os apóstolos foram transformados de homens simples e temerosos em corajosos e poderosos pregadores do Evangelho, graças ao poder do Espírito Santo que habitava neles. Além disso, o Espírito Santo desempenhou um papel vital na unidade e na comunhão da igreja primitiva. O livro de Atos descreve como os primeiros cristãos compartilhavam tudo em comum, cuidavam uns dos outros e se reuniam regularmente para adoração, comunhão e ensino. Essa comunhão profunda e amorosa entre os crentes era um reflexo do amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também capacitou os apóstolos a realizar a obra missionária, levando o Evangelho além das fronteiras de Jerusalém e Israel para o mundo gentil. O livro de Atos narra as viagens missionárias de Paulo e outros apóstolos, onde eles pregavam o Evangelho em cidades e regiões distantes, fundando igrejas e estabelecendo líderes locais sob a orientação do Espírito Santo. Essa expansão do cristianismo foi uma manifestação do poder e da graça de Deus, à medida que o Espírito Santo capacitava os crentes a proclamar a mensagem de salvação a todas as nações. O Espírito Santo também desempenhou um papel crucial na edificação e no crescimento espiritual dos crentes individuais na igreja primitiva. Ele os capacitou com dons espirituais, como profecia, cura, línguas e interpretação de línguas, para a edificação do corpo de Cristo e para o testemunho do Evangelho. Os dons espirituais eram uma manifestação tangível da presença do Espírito Santo na vida dos crentes e uma evidência do poder transformador de Deus em ação. Além disso, o Espírito Santo guiou e dirigiu a igreja primitiva por meio de revelações e instruções específicas. O livro de Atos registra vários incidentes em que o Espírito Santo falou diretamente aos líderes da igreja, dando-lhes orientações sobre questões importantes como a escolha de líderes, a organização da igreja e a resolução de conflitos. Essa orientação divina era essencial para a saúde espiritual e o crescimento da igreja primitiva. A expansão do cristianismo através dos apóstolos foi um testemunho poderoso do poder do Espírito Santo em ação.
Apesar da oposição e da perseguição, os apóstolos perseveraram em sua missão de proclamar o Evangelho a todas as nações, confiando no poder e na capacitação do Espírito Santo. Suas viagens missionárias foram marcadas por milagres, conversões e o estabelecimento de comunidades de fé que continuaram a crescer e se multiplicar ao longo dos séculos. O livro de Atos termina com a promessa de Jesus aos seus discípulos de que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta promessa continua válida para a igreja de hoje, à medida que o Espírito Santo continua a capacitar os crentes a proclamar o Evangelho com poder e autoridade e a serem testemunhas vivas do amor de Deus em todo o mundo. Em resumo, o papel do Espírito Santo na formação da igreja primitiva e na expansão do cristianismo é uma parte essencial da história de Deus, conforme registrada na Bíblia. Sua presença e atuação capacitaram os primeiros crentes a serem testemunhas de Jesus Cristo e a estabelecerem comunidades de fé que continuaram a crescer e se multiplicar ao longo dos séculos. A história da igreja primitiva é um testemunho poderoso do poder transformador do Espírito Santo e da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de redimir e restaurar a humanidade por meio de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, é uma obra repleta de imagens vívidas e simbolismo que descrevem eventos futuros e o desfecho final da história da humanidade, conforme revelado por Deus. Ele oferece uma visão poderosa e inspiradora do futuro glorioso prometido por Deus, que inclui a restauração final e a nova criação. O Apocalipse começa com uma série de cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, nas quais Jesus Cristo se revela como o soberano sobre toda a história e a igreja. Ele adverte, encoraja e exorta os crentes a permanecerem fiéis a Ele, mesmo diante da perseguição e da oposição. Essas cartas fornecem um contexto para a visão mais ampla do livro, que é a revelação das coisas que estão por vir. O coração do Apocalipse é a visão de João do céu e da terra renovados, onde Deus estabelece seu reino de justiça e paz para sempre. Esta visão culmina em uma nova criação, onde não haverá mais dor, tristeza, morte ou pecado. Deus fará todas as coisas novas, e seus filhos viverão em comunhão íntima com Ele para todo o sempre. A visão apocalíptica de João é repleta de simbolismo e imagens impressionantes que retratam a batalha espiritual entre o bem e o mal, a vitória final de Cristo sobre seus inimigos e a consumação do plano redentor de Deus para a humanidade. Ele descreve anjos, seres celestiais, selos, trombetas e taças que são usados para executar o juízo de Deus sobre a terra e preparar o caminho para a nova criação. O Apocalipse também descreve a volta triunfante de Jesus Cristo, o Filho do Homem, que vem montado em um cavalo branco como o conquistador que derrotará o mal e estabelecerá seu reino para sempre. Ele julgará as nações, recompensará os justos e punirá os ímpios, trazendo justiça final e restauração completa para o mundo. Além disso, o Apocalipse oferece uma visão do céu, onde os redimidos de todas as nações, tribos e línguas se reúnem diante do trono de Deus para adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Eles são vestidos de vestes brancas e seguram palmas em suas mãos, simbolizando sua pureza, santidade e vitória sobre o pecado e a morte. O Apocalipse também descreve a derrota final de Satanás, o adversário de Deus que é lançado no lago de fogo para sempre. Ele não terá mais poder sobre a terra, e seu reinado de terror e engano chegará ao fim. Isso representa a libertação final da criação do poder do mal e a vitória final de Deus sobre todas as forças do mal.
A visão do Apocalipse conclui com a descrição da Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, que desce do céu como uma noiva adornada para seu esposo. Esta cidade é o lugar da presença especial de Deus, onde Ele habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais templo, pois o próprio Deus será o templo, e a luz de Cristo iluminará toda a cidade. A Nova Jerusalém é descrita como uma cidade de ouro puro, com portões de pérolas e ruas de ouro transparente. Ela é adornada com as pedras preciosas mais belas e é protegida por muralhas impenetráveis. Esta cidade representa o cumprimento final da promessa de Deus de habitar com seu povo e de fazer todas as coisas novas. Além disso, a Nova Jerusalém é um lugar de cura e restauração, onde não haverá mais doença, dor ou morte. As lágrimas serão enxugadas dos olhos de todos, e Deus mesmo enxugará todas as lágrimas. Esta é a consumação final do plano redentor de Deus, onde Ele restaura tudo o que foi perdido no Jardim do Éden e faz todas as coisas novas. Em última análise, o Apocalipse oferece uma visão poderosa e inspiradora do futuro glorioso prometido por Deus. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e desafios desta vida, há esperança em Cristo, que está voltando para estabelecer seu reino de justiça e paz para sempre. A nova criação é a promessa final de Deus para seu povo, onde viveremos em comunhão íntima com Ele para todo o sempre. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre a história de Deus. Espero que vocês tenham sido inspirados e edificados ao longo dessa jornada pela narrativa bíblica. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar aprendendo e se aprofundando na palavra de Deus, convido você a se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Que a palavra de Deus continue a guiar e transformar as nossas vidas, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade e a experimentar o seu amor e a sua graça em cada aspecto das nossas vidas. Obrigado mais uma vez por assistir e que Deus abençoe vocês ricamente.